Olá, minha amiga, meu amigo, saudações rubro-negras. E o Flamengo, longe de fazer uma boa apresentação, perde para o Ceará por 2-0 ontem e perde a chance de colar de vez na liderança. Mas vamos lá. Antes de irmos ao vídeo, eu quero que você faça sua inscrição no canal, você que ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos rubro-negros e também dê o seu like, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Gente, o que foi aquilo ontem? Hein? O Flamengo que vinha embalado por 4 vitórias consecutivas sob o comando do Dome, perdeu ontem para o Ceará por 2-0. Vamos falar um pouco do jogo, ver como é que se deu isso, como é que foi possível essa derrota, não desmerecendo o Ceará, mas a verdade é que as apostas que se faziam era para saber quanto que seria o placar favorável ao Flamengo. E isso não se deu durante o jogo. É verdade que jogamos sem 6 titulares. 6 titulares. Vamos lá. O goleiro Diego Alves, o lateral esquerdo Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Gerson, de Arrascaeta e Bruno Henrique. Isso faz diferença? Sim, faz muita diferença. Mas não é desculpa para perder para o Ceará, certo? Vamos lá o que foi o jogo. O Flamengo foi escalado com o César no gol, o Isla, a dupla Gustavo Henrique e Léo Pereira. Na lateral esquerda, o René. No meio campo tivemos William Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, jogando pelo meio. E pela direita tivemos o Michael, na esquerda o Vitinho e no comando de ataque o Gabigol. Começou bem o Flamengo o jogo. E durante o primeiro tempo tivemos 3 chances de abrir o placar. Sendo que em 2 oportunidades quem teve foi o Gabriel Barbosa. Uma numa cabeçada que cabeceou livre, cabeceou para fora, e num chute também de pé direito que acabou desviado, saiu para fora também. Agora, caso, a gente sabe que o C não entra no jogo, mas o normal seria fazer aqueles gols. Poderia ter sim uma conclusão diferente do jogo, um prosseguimento diferente, caso fizesse 1-0, um desses gols pelo menos, fizesse, já mudaria toda a história da partida, certo? E até porque o Flamengo, como eu disse, no primeiro tempo, teve amplo domínio do jogo, não fez o gol, voltou para o segundo tempo e logo no começo tomou o gol do Ceará. Bola parada, certo? Uma falha defensiva de nossos 2 zagueiros, altíssimos por sinal, foram contratados por isso, mas tomaram um gol de bola parada. Eles estão muito estáticos. Eu não quero aqui tecer críticas individuais em nenhum momento, porque todo jogador, se está no Flamengo, é porque mereceu vir para o Flamengo, ou se destacou em sua equipe onde jogava. Casos como o Léo Pereira no Atlético Paranaense e o Gustavo Henrique no Santos no ano passado. Só que até agora, meus amigos, não disseram a que vieram ao Flamengo. Não disseram, não consegue, eu não consigo, seria o achismo, seria dizer por que eles não se deram. Por falta de condicionamento físico, por falta de inteligência coletiva, não conseguem se adaptar ao esquema do Dome, eu não sei dizer. Só sei que eles desentoam, isso, né? Não conseguem uma sintonia com a equipe. O gol, por exemplo, eles são altos, se você colocar eles sozinho para pular, pulam muito bem. Mas sabe o que eu vejo? É uma falta, na minha opinião, uma falta de potência, uma falta de arranque para o cabeceio. Então o zagueiro lá, Otávio do Ceará, veio com força, sabe? Pulou com vontade, mais rápido, sabe? No meio dos dois, pulou entre o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, no meio dos dois. Um estava na frente, o outro atrás, e nenhum dos dois conseguiu chegar
até o Otávio. E ele cabeceou. Aquela bola também poderia ter saído o César, porque era na pequena área praticamente, poderia, mas não saiu. Então uma falha defensiva muito grande. E o segundo gol veio logo depois, foram 5 minutos de apagão do Flamengo. Veio logo depois. E aquilo desmantelou, sabe? Não tiveram mais força para ir atrás, para correr atrás do prejuízo. Essa que é a verdade. Então, o segundo gol foi uma antecipação na pequena área também, um cruzamento. Cruzamento e estava toda a defesa postada. Toda a defesa postada, não é que foi num contra-ataque, não. Foi um cruzamento com toda a defesa postada, inclusive com o Arão, com cabeça de área, juntamente com os zagueiros, o lateral que tinha fechado, ou seja, estava todo mundo. E o cara conseguiu se antecipar entre o goleiro e esse trio, Arão, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Lentos. Os caras foi muito mais rápido, o atacante do Ceará foi rápido. Então isso assusta. Porque o Flamengo marca de uma forma por zona, certo? Beleza, dificulta até para os atacantes, mas são lentos. Não adianta, por exemplo, o Domi fazer olha, vocês vão jogar assim. É assim que eu quero que vocês se plantem aqui. Só que realmente se plantaram, porque não foram capazes de arrancar, de sair daquele lugar. Então isso tem que ser revisto com muita rapidez. E lá na frente, Gabigol é o nosso artilheiro, mas ontem perdeu os gols que poderiam fazer a diferença. Então não adianta querer achar culpado, a torcida culpando o Vitinho, a torcida culpando o Michael, outros culpando o Gabigol. Não adianta isso, querer culpar, achar culpado. O time todo não jogou bem, essa que é a verdade. E o resultado mostra isso aí. Se não tivesse essas falhas, para você ter uma ideia, porque foram falhas, não tirando o mérito aqui dos jogadores do Ceará, mas a forma, quando tem uma jogada de contra-ataque ou de uma tabela, uma coisa bem elaborada, é méritos do adversário, mas não foi o caso. Foram bolas totalmente defensáveis, ou seja, que a defesa poderia tirar e não tirou. Isso fica uma preocupação muito grande, porque na ausência do Rodrigo Caio, que não vai poder jogar todos os jogos, vale lembrar aqui, para que você, amigo, amiga, não critique o Domi, eu não estou defendendo o Domi, mas a proposta que ele fez é essa. Ele não tirou os jogadores, não poupou os jogadores achando que o Ceará é um time fraco. Não. Ele poupou os jogadores para que na quinta-feira, que é um jogo muito importante, na reestreia, na volta da Libertadores, o Flamengo possa estar com o time completo, certo? Aqueles considerados titulares, que jogam mais que os outros, essa que é a verdade. Entendeu? Então, para que isso aconteça, que eles cheguem no 100% que o técnico exige, que ele sempre esteja o seu jogador, eles tinham que ser poupados. O que adiantava o Rodrigo Caio, de repente, jogar ontem, ou o Felipe Luiz, ou o De Arrascaeta, sendo que podiam se lesionar e aí sim fazer muita falta para o jogo de volta da quinta-feira contra a Independente Del Valle, que vai ser lá na altitude de Quito, a 2.800 metros. Então, não tinha o que fazer. Esse era o time. E o time não era ruim. Veja você no papel, não era ruim o time. O time poderia ter feito um jogo melhor, mas realmente estavam muito apáticos. Muito apáticos. Quem que podemos destacar do time do Flamengo que jogou um pouquinho melhor ontem? Talvez o René não comprometeu, embora permitiu o cruzamento também. Isla, que foi bem, mais uma vez fez um cruzamento bacana lá. Infelizmente não concluíram. Então, o time todo estava muito apático. Essa que é a verdade. Não sabemos por quê. Isso já tem que ser uma coisa interna, porque não dá para dizer que o campo estava horrível, que o Maracanã, por exemplo, onde eles ganharam o Fla-Flu, estava pior. Então não podemos partir dessa premissa. Agora, eu fico perguntando, Michael e Vitinho, os dois tiveram oportunidades. Todos esses jogadores tiveram oportunidade, entraram, sabe, num time que estão buscando cada um o seu espaço, e aí quando tem oportunidade, não aproveitam. O Vitinho recuou, passou lateralmente, a maioria não foi nenhuma vez para cima,
Somente nos instantes finais do segundo tempo, a primeira que ele foi para cima, que cortou, chutou, trouxe grande perigo. Quase que o Flamengo fez o seu gol de honra naquele lance. O goleiro rebateu. Mas por que o Vitinho não fez isso o tempo todo? Ele teve a chance, jogou 90 minutos e por isso que a torcida pega no pé dele. Sabe, falta um choque, não sei o que falta nele. Joga no time que diz que é time do coração dele no Flamengo. Era para comer grama todos os jogos, sangue nos olhos. Mas não, entra e como todo time, bastante apático. Aí tivemos Thiago Maia, que ficou longe das suas melhores apresentações, errou muito ontem também, assim como o Arão, perdido também, sabe, sempre chegando atrasado. Ou seja, não foi bacana o jogo de ontem. O Diego acabou entrando depois, e o Diego até jogou bem, fez algumas, se esforçou ali, sabe, mas já era tarde, sabe, já era tarde. Eu não quero aqui questionar, sabe, se teve erro na escalação. Talvez eu saísse com o Diego, igual ele fez no outro jogo, uma vez que poderia, assim, se saísse com o Diego em vez do Michael, por exemplo, o Everton Ribeiro poderia ter ficado na dele, à direita, onde ele sempre se dá melhor, e o Diego faria ali o papel no meio. Mas o Domi quis assim, ele que treina o time. Vamos ver agora para o próximo jogo, quinta-feira, tem que apagar já isso aí que aconteceu no Maracanã, tem que ir para cima agora, porque não há outro remédio, isso aí já passou. Dos males o menor. O Internacional, que estava com 20 pontos na frente, veio também a perder o seu jogo para o Goiás, e isso fez com que não abrisse muito. O Internacional continua com 20 e o Flamengo está em quinto agora com 17. Quer dizer, são 3 pontos só. Está tudo muito embolado ainda nesse momento. Agora, o que preocupa é isso, essa apatia, essa forma que entrou no campo, sabe? Essa falta de reação depois dos 2 gols sofridos. Levando em conta que o time, como falei, estava sem 6 titulares. Mas os outros, não vivemos falando sempre que o nosso elenco é muito bom, que o nosso segundo time é tão bom quanto o primeiro, mas não é isso que estamos vendo. Tenho preocupação, gente. Eu falo a verdade para você. O que te preocupa? Me preocupa o zagueiro que vai jogar ao lado do Rodrigo Caio. E também me preocupa o dia que nem o Rodrigo Caio tenha que ser poupado. Porque os dois, gente, pelo amor de Deus, a não ser que haja um choque lá, sabe, que o Domi consiga fazer com que eles sejam mais potentes nas arrancadas, sabe, mais firmes, sabe, nas antecipações, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer com esse pessoal. Tomara que o ataque não perca tantos gols. Porque aí vai acontecer aquilo que o Domi sempre falou. Prefiro ganhar de 4-3 do que 1-0. E eu digo que não é só nem preferência. Vai ter que fazer os 4 porque a gente vai tomar. Com essa zaga, a gente vai tomar com essa dupla aí, sabe? Aliás, com esse jogador que o Rodrigo Caio não tem do lado, nós vamos tomar, assim, muitos gols. Tanto é que o Flamengo tem o mesmo número de gols sofridos com o número de gols feitos até o momento. Então é muito, parece que é 12, se não me engano. Então, sabe, não pode tomar tantos gols assim. Tem que haver uma solução. Nem que, venda esses 2, põe, agora vai ser outubro, pode vender, vende esses 2, vai abrir a janela e contrata um só. Vende os 2 e contrata um zagueiro, sabe? Do porte do Rodrigo Caio. Não precisa ter nem muito nome. Tem muitos zagueiros, sabe, que não tem muito nome, mas são firmes, sabe? Não dão moleza, não. São firmes para defender, firmes na hora de atacar, sabe? Então tem que ver isso aí. Urgente. Urgente tem que ver isso aí. Um zagueiro, sabe, nessas condições, para jogar ao lado do Rodrigo Caio. Eu não quero aqui falar mal dos 2 zagueiros, mas não está no mesmo nível, não está no mesmo time, sabe, que o Rodrigo Caio. É muita diferença. Aí falam do Tuller. O Tuller que defende bem, o zagueirão mesmo, mas tem um problema, né, de sair. Parece que ele está treinando bastante lá no Ninho do Urubu para que ele possa aprender a sair jogando também, né? Porque o Domi quer isso, né? Precisa de um zagueiro que saiba sair jogando para que possa efetivar ele também como titular da equipe. Beleza? Nós vamos ficando por aqui, então. Lembrando a você que na quinta-feira o Flamengo tem um jogo importante
Hoje o time já se representou, já treinou novamente e vai se preparar para o jogo de quinta-feira. Quinta-feira, hoje deve ter também o teste de Covid para ver se dá negativo do goleiro Diego Alves. Uma vez confirmado que está tudo bem com ele deve ir para os treinamentos também e deve ir viajar e jogar para lá nas alturas. Nós vamos vir amanhã com o time provável, tudo que foi hoje, o treinamento. Há uma proposta na mesa do Flamengo sobre o Arrascaeta, em torno de 95 milhões de reais, mas o Flamengo não quer vender. Vamos falar também disso aí amanhã, vai repercutir se isso aí foi adiante ou realmente ficou, porque o Arrascaeta é um jogador que não pode ser negociado pelo Flamengo agora, se o Flamengo tiver realmente pretensões de conquistas para este ano. Beleza? Um grande abraço para você, que Deus abençoe.